Patrulha do Destino voltou e mais maluca do que nunca, trazendo diversas questões, ainda batendo naquela tecla de saúde mental e autoaceitação. Eu decidi não fazer um vídeo fazendo a recapitulação da última temporada, então eu vou deixar aqui nos links da descrição alguns vídeos que eu indico de outros canais parceiros, tá bom? Eu nunca li os quadrinhos da Patrulha do Destino, então essas resenhas que eu vou fazer aqui no canal, ela é direcionada à série e a minha visão de leigo dela pra vocês. Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. O primeiro episódio se chama Patrulha Miniatura. Nós vemos as consequências do como terminou a última temporada, em que a patrulha, ela para poder derrotar o Senhor Ninguém e poder ser salva, ela acabou ficando miniatura. Grande parte da equipe, como o chefe, o Jane, o Cliff e a Rita. E também o Cyborg. E ainda uma personagem nova, que é a Dorothy, a filha do chefe. Logo no começo do episódio, já somos apresentados a ela e nós vemos uma cena de um circo em que ela era uma das criaturas que estava sendo exposta. Logo vemos a primeira das suas habilidades, que é dar vida aos seus amigos imaginários. Só que nessa apresentação a gente vê que isso não deu muito certo. A Dorothy, ela é uma criança muito ingênua e muito fofa. Então ela tem muito medo de como a sociedade reage a ela, já que ela não é uma criança tão padrão assim. Então ela liberou alguns de seus amigos até que ela ouviu uma voz que dizia que era para ela fazer um pedido, fazer um desejo para que ela fosse ser salva, não somente ela, como seu outro amigo imaginário que estava sofrendo abusos na mão do pessoal do circo. Então ela decidiu fazer o desejo para que essa voz ajudasse a ela e acabou tendo um massacre naquele circo. Só que uma pessoa sobreviveu desse massacre, que era o chefe. Ele encontra a Dorothy. Nós voltamos pro presente e observamos que ela começa a apresentar aqueles personagens, relembrando quem eles são. Então ela vem falar do Cliff, vem apresentando a Rita, e nós vemos que alguns deles ainda estão passando por aqueles traumas de terem descoberto que o chefe foi o responsável pelas suas habilidades, pelos seus acidentes. Principalmente o Cliff, que está muito puto com o chefe, e com toda a razão do mundo. A gente vê também que uma das pessoas que está mais otimista ainda com isso é a Rita. Ela tá usando desse tempo para poder controlar os seus poderes, então tá fazendo uns treinamentos lá para desenvolver melhor essa elasticidade. E a Jane tá muito puta com o chefe e pelo que ele fez com ela, então ela tá começando a se drogar cada vez mais. Isso tá deixando o submundo, o underground dela muito maluco também, fazendo com que esses outros alters dela querem fazer com que a Jane se afaste da sua posição primária. O chefe se reúne com a equipe e ainda tenta fazer com que eles voltem ao normal, mas a equipe já está muito decepcionada com ele e não acredita mais que ele seja capaz. Então a Rita sugere com que ele tente a magia e tente chamar o Willoughby Kipling, aquele que faz o cosplay do Constantine lá na primeira temporada, lembram? O Cliff, ele começa a ter uns lapsos de memória da sua vida antiga. Primeiro ele teve com o pai, e aí ele saiu para dirigir com a Dorothy lá naquela pista de carrinhos que eles estão, que foi aquele que construiu lá na temporada passada. E dirigindo com a Dorothy, ele teve um lapso de memória da tragédia que matou a sua família. Isso acabou assustando a Dorothy, que acabou invocando um de seus amigos imaginários, que é a Darwin. O Cliff ficou assustado com aquela aparição e acabou sendo muito cuzão com ela. Isso a afastou e o chefe, vendo que todo mundo lá da equipe já tá muito chateado e com seus traumas. E eu acho que ele também tá um pouco ressentido pelo que ele fez com a equipe. Então ele acaba invocando o Willoughby em um dos rituais mais engraçados que eu já vi na minha vida. E eles têm de fazer um trato para que eles voltem ao normal. O Willoughby acaba pedindo o colar que dá imortalidade ao chefe, mas o chefe acaba negando naquela hora. Enquanto isso, o Larry estava cuidando dele, já que o Larry foi o único que não ficou no tamanho miniatura, então ele estava fazendo as comidinhas lá para ele. Enquanto isso, o espírito negativo estava trazendo algumas lembranças do seu filho pro Larry. Inclusive, uma das últimas lembranças foi o do filho bem velhinho já, com muita cachaça do lado e alguns frascos de comprimidos abertos e vazios. E parecia que ele estava muito depressivo e talvez ele se ressente de não ter dado o orgulho pro seu pai. A Dorothy, mesmo sendo uma pessoa muito fofa, ela acaba sendo ignorada pela própria equipe que está lá com ela. Então ela decide fugir e ela vai tentar conhecer os ratos que o Cliff supostamente estaria alimentando, né? Mas a gente viu que o Cliff estava apenas descontando a sua raiva nos ratos e matando um por um. Mas ela não sabia disso.
Então ela fugiu e eles foram procurar ela. E o Cliff, a Jane, a Rita e o Cyborg foram procurar ela. Mas o Cyborg, ele acaba olhando aquele quadro lá onde o Senhor Ninguém, o caçador de barbas, estava preso. E ele acaba tendo um surto, ele tá tendo um estresse pós-traumático depois de ter sido invadido pelo Senhor Ninguém lá na primeira temporada. Então ele tá pensando que tudo é uma armadilha do Senhor Ninguém pra poder deixar a cabeça dele mais doida ainda. Cliff e Jane acabam encontrando a Dorothy com os ratos. E eles veem que um dos ratos teve uma prole e que estava alimentando essa prole. Mas ela acaba surtando quando ela vê que a mãe acaba matando e comendo um dos seus filhotes. Então isso deixa ela muito assustada e ela acaba invocando alguns dos seus amigos imaginários. Cliff tenta lutar com eles sem sucesso e o chefe tenta acalmar ela. Mas ela ouve novamente a voz de um de seus amigos que pede que ela faça um pedido. Lembra aquela voz lá do começo, aquela voz maluca aí que fez o massacre, que parece um psicopata maluco. Mas ela se recusa a fazer esse pedido porque sabe que ele é um psicopata assassino. Então ela só para quando o chefe a ameaça trancar ela de novo e ela fica com medo de... E aí, logo em seguida, eles acabam voltando ao seu tamanho normal e descobrimos que o chefe, ele desistiu de seu cordão que lhe dava imortalidade para poder salvar a sua equipe. Mas a Dorothy descobre isso e percebe que ele vai morrer em breve. A Rita continua o seu treinamento e consegue se ir controlando cada vez mais. E quando ela vai contar ao Vic essa sua conquista, ela vê que ele foi embora da mansão do destino. Jane continua recebendo mensagens dos outros Alters que pedem por mudança, mas ela ataca o foda-se e continua se drogando mesmo assim. Larry pesquisa mais sobre o seu filho e descobre que ele morreu recentemente. E Dorothy, ela continua sendo atormentada pela voz assassina, que pede que ela faça um pedido para que ele ajude ela e o seu pai para que ele não morra. Mas ela tem medo de fazer isso, mas ela se recusa a fazer naquele momento e diz que um dia talvez fará. Gente, foi muita coisa nesse primeiro episódio. A gente vê que eles ainda estavam enfrentando as consequências de terem descoberto o que o chefe estava fazendo com eles. E a Dorothy, hein? A gente viu que ela tem muitos poderes e que talvez ela seja muito perigosa. Não somente para a própria equipe, mas para o mundo. O que será essa voz? Bem, nós ainda não temos essa resposta. A HBO Max, que é o canal de streaming da Warner Bros., ela já lançou os 3 primeiros episódios da segunda temporada de Patrulha do Destino, mas eu decidi fazer uma análise de cada um individualmente, até para o vídeo não ficar muito comprido e também para que a gente possa destrinchar melhor esses detalhes, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus grupos e etc. Deixe um comentário aqui embaixo, me siga nas redes sociais e é isso, até mais!